Oi, eu sou a Grazi e você está no canal Medo e Companhia. Relatos do Sombral, 2 sobreviventes. A cafeteria estava quase vazia àquela hora da noite. O cheiro de café requentado pairava no ar, misturado ao farfalhar suave da chuva lá fora. 2 homens sentavam-se a uma mesa nos fundos, falando baixo, como se temessem que alguém pudesse escutá-los. Não era uma conversa comum, não eram histórias que qualquer um gostaria de ouvir. Lucas começou. Eu não sei por que estou te contando isso, nunca falei para ninguém, mas algo me diz que você entenderia. Eu estava voltando para casa naquela noite, tarde demais, cansado demais. Peguei um atalho, uma rua que eu já tinha passado centenas de vezes, mas naquela noite ela estava diferente. Como assim? Perguntou Eduardo, encostando-se na cadeira. Não sei explicar. As luzes dos postes piscavam, o silêncio era muito grande. Não tinha som da cidade, nem o barulho do meu próprio passo no asfalto. Era como se eu tivesse entrado num espaço vazio. Continuei andando porque, sei lá, achei que era coisa da minha cabeça. Mas aí eu vi. O quê? Lucas respirou fundo, o olhar perdido. Um homem parado no meio da rua, alto, magro, mas errado. A sombra dele se movia de um jeito estranho, como se não tivesse conectada ao seu corpo. E quando ele virou a cabeça para mim, não tinha rosto, apenas um vazio escuro. Eu queria correr, gritar, fazer qualquer coisa, mas meu corpo estava congelado. Foi quando percebi que o mundo ao meu redor tinha mudado. Os prédios estavam sem janelas, as ruas pareciam esticar e encolher, como se eu estivesse preso dentro de um pesadelo. Eduardo engoliu seco. Você entrou no Sombral. Lucas assentiu. Eu sabia disso, mesmo sem entender como. As histórias que eu achava que eram lendas eram reais. O homem sem rosto começou a andar na minha direção. Eu senti que se ele me tocasse, eu desapareceria. Então, fiz a única coisa que eu podia. Corri. As ruas mudavam conforme eu me movia, tentando me perder. Vi portas que se abriam para o nada, becos que levavam ao infinito, até que eu vi uma escada. Eu subi sem pensar. Quando eu cheguei no topo, havia uma porta. Era antiga, de madeira gasta, mas algo dentro de mim sabia que eu precisava passar por ela. E você conseguiu? Eduardo perguntou, os olhos arregalados. Lucas respirou fundo antes de continuar. Eu a abri e fui sugado para fora. Caí na rua de volta ao mundo real. Mas eu trouxe algo comigo. Desde aquele dia, eu vejo sombras onde não deveria haver nada. Às vezes, no espelho, vejo um reflexo que não é meu. Sei que o Sombral ainda me observa e sei que um dia ele vai me querer levar de volta. Eduardo passou a mão pelo rosto pensativo. Você teve sorte. Nem todo mundo consegue sair. Eu também já estive lá. Lucas arregalou os olhos. Você também? Como foi? Eduardo tomou um gole do café frio antes de começar. Foi há anos. Eu era adolescente, tinha acabado de sair de uma festa. Estava voltando para casa a pé. Passei por um viaduto que sempre cruzava, mas algo estava errado. O ar ficou pesado, as luzes piscavam como se estivessem morrendo. E então ouvi um som, um estalo, como de um osso se partindo. Olhei para trás e vi uma figura no meio da rua. Não era como o seu homem sem rosto. Esse tinha um sorriso, grande demais, como se a boca tivesse sido rasgada até as orelhas. E os olhos, meu Deus, os olhos não tinham nada dentro, só escuridão. Lucas se arrepiou. O que você fez? Eu corri, né? Mas a cada esquina que eu virava, mais dessas coisas apareciam. Homens com rostos errados, corpos alongados demais, cabeças viradas em ângulos impossíveis. Era como se o próprio Sombral estivesse dobrando ao meu redor, me puxando para dentro. E então vi um táxi parado no meio da rua, com o motor ligado. Algo me dizia que se eu entrasse naquele carro, eu sairia dali. Mas a porta estava trancada. E o que você fez? Comecei a bater no vidro, implorando para que me deixassem entrar. Foi quando eu vi o motorista. Ele parecia normal, mas quando olhei de perto, seus olhos estavam completamente negros.
Ele abriu a porta devagar e por um instante achei que ia me salvar, mas quando entrei, percebi que o carro não tinha fundo. Eu estava caindo. O motorista sorriu e sua boca não tinha fim. Lucas sentiu um calafrio subindo pela espinha. Como você escapou? Eduardo olhou para a xícara vazia, como se estivesse voltando àquele momento. Fechei os olhos e tentei lembrar de quem eu era. Minha mãe, meu pai, a rua onde cresci, o cheiro da minha casa. Porque o Sombral se alimenta do esquecimento. Se você esquecer quem é, ele te leva de vez. Quando abri os olhos, eu estava de volta à rua, deitado no asfalto, com o céu acima de mim. Mas desde então, nunca mais eu fui o mesmo. Às vezes eu ouço vozes sussurrando meu nome, às vezes sonho com aquela boca infinita e tenho certeza de que um dia ele vai voltar para me buscar. Os dois ficaram em silêncio por um longo tempo. A chuva batia contra as janelas da cafeteria e o relógio marcava 3h11 da manhã. Nenhum deles queria admitir, mas ambos sabiam a verdade. Ninguém realmente escapa do Sombral.